pessoal, sejam novamente bem-vindos, isso aqui é o Comics and Code. E bom pessoal, esse aqui vai ser um projetinho aí em 3 partes, que não vai ser exatamente um projeto que a gente vai estar desenvolvendo, tá? Vai ser só uma série aí de 3 vídeos que é para eu mostrar o projeto que eu desenvolvo lá no meu curso, Autenticação Stateless e Stateful em Microserviços, tá? É um projetinho que eu acho bastante interessante e eu vou mostrar aqui para vocês ele funcionando, explicar um pouco da parte teórica dele, né? E também eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, caso vocês tenham interesse em comprar o curso. Eu vou deixar ali também com um cupom ali de desconto bem legal, tá? Mas, basicamente, eu quero mostrar o projeto rodando, é o mesmo projeto que eu tô fazendo lá no meu curso. É o mesmo repositório, inclusive, eu tô compartilhando com vocês o repositório, inclusive parte aqui dos slides também, tá? Você pode ver aqui, então, olha... Esse aqui é o repositório que eu vou estar compartilhando com vocês aqui na descrição. Tem o link ali também para o curso lá na Udemy. E aqui tem tudo que você precisa para rodar o projeto. Vou fazer bem o básico aqui com vocês, tá? A gente vai começar aí, então, falando sobre o que é arquitetura stateless e stateful, tá? Qual que é a diferença desses dois conceitos e como que isso se aplica aí no nosso dia a dia como desenvolvedor, beleza? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de stateful e stateless, a gente está falando sobre estado de uma aplicação. Parece muito óbvio, né? Mas vamos lá, o que significa o estado de uma aplicação ou de qualquer outra coisa, na verdade? É a condição ou a qualidade dela em um determinado momento. É a existência dela naquele instante. Ela está parada ou ela está se mexendo? Ela está ativa ou ela está inativa? Ela existe ou ela não existe? Isso aí é basicamente o estado naquele instante. E para determinar se algo é stateful ou stateless, a gente tem que considerar aí o tempo que seu estado de interação é registrado e como que essas informações precisam ser armazenadas, beleza? Então, todas essas são informações que vão determinar se alguma coisa é stateless ou stateful. A gente pode pegar até o nome assim na tradução mesmo, stateless seria algo para sem estado e stateful é completamente com estado. Eu até coloquei duas imagenzinhas aqui porque eu acho que com autenticação talvez seja uma das maneiras mais fáceis de se compreender uma aplicação se ela é stateless ou stateful, beleza? O processo stateless, então, ele é um recurso isolado. Nenhuma referência ou informação sobre transações antigas são armazenadas. Cada uma delas é feita do zero. Imaginei que você tem uma requisição em um servidor, que toda vez que ele recebe essa requisição, ele faz um processamento bem simples, por exemplo, um cálculo ou coisa do tipo, e te retorna a informação. Esse cálculo, ele é algo que já está pré-determinado no código, né? Ele não está buscando informações em nenhum lugar, ele não está buscando registros, né, tendo alguma conexão externa para ter essa informação. Toda vez que ele recebe essa informação, ele faz um processamento do zero e devolve a informação. Isso significa que ele não tem um estado ocorrendo. Ele é um processo único, ele é uma função apenas que executa algo e retorna uma informação. Então a gente não tem um estado sendo executado. Agora, os processos stateful são aqueles que eles podem ser utilizados mais de uma vez, né? Então assim, eu coloquei aqui, olha, conforme os e-mails e serviços bancários online, eles são executados com base no contexto de transações anteriores e dependendo do que aconteceu nelas, pode afetar ou não as transações atuais. Por isso, as aplicações stateful usam os mesmos servidores sempre que processam uma solicitação do usuário. Cara, muita coisa, não entendi direito o que significa isso aqui. Vamos pensar o seguinte... Mandei uma requisição para verificar sobre um registro de um usuário para saber como que ele está no momento. Sei lá, tem um processo que faz isso. Toda vez que eu for precisar verificar esse registro, é um dado histórico. Esse registro já existe lá, eu tenho que verificar como está no momento para conseguir fazer o meu processamento. Então eu tenho que consultar ali qual que é a situação daquele usuário, coisa do tipo. Esse dado, ele existe, o histórico dele, ele está gravado, por exemplo, num banco de dados. Então você vai ter que ali abrir, você abre uma conexão, busca aquilo lá no banco de dados, aquele registro histórico e te devolve ali você devolve para o usuário. Nesse caso está tendo um estado, você precisa consultar algo histórico. Essa requisição que você fez, ela depende de algo previamente estabelecido. Porque não é uma coisa que toda vez que você mandar vai ser feita do zero. Ele sempre vai precisar buscar o banco de dados para ver um recurso já existente. Então, o que significa isso? O stateless ele é aquele tipo de processamento que você vai ter quando você tem que bater em alguma informação, quando você vai mandar uma requisição e vai ser feito um processamento completamente do zero, sem dependência alguma de qualquer outra informação. Então, assim, para recuperar, sei lá, a data atual, para fazer algum tipo de cálculo, para validar um token de acesso, por exemplo, tudo isso você pode fazer de maneira stateless. Cada vez que chega uma requisição, é um processamento completamente do zero, sem dependências. E o stateful não, você vai depender ali de consultar alguma coisa previamente estabelecida. Vamos pegar um cache, por exemplo, um exemplo de cache, né? O cache ele tem que pegar ou na memória da aplicação, caso você tenha desenvolvido na memória, ou caso você tenha, sei lá, colocado num banco de dados como Redis, né, que é um banco de dados chave-valor. Inclusive, temos projeto aqui no canal sobre isso, tá? Se você precisa consultar essa informação histórica para que seu processamento tenha algum sentido, então você já tem um processamento stateful.
Falando nisso, a gente já falou sobre esses dois caras aqui, agora vamos de fato para autenticação stateless. O que significa isso, né? Como que a gente aplica isso no contexto de autenticação? A autenticação stateless é uma boa abordagem. A autenticação stateless, então, ela consiste em uma estratégia de autenticação da qual que você, após informar as credenciais, recebe ali um token de acesso. Então, assim, a primeira parte você vai mandar uma requisição de login, né, usuário e senha, você vai bater no banco de dados. Esse processo específico não está sendo stateless, né, mas você precisa registrar o teu dado ali no banco. E ele vai te devolver um token. Esse token, ele contém as informações necessárias para que você consiga identificar o usuário que gerou esse token, para a quem que pertence esses credenciais, né? E caso o sistema que receba o token tenha a chave necessária para acessar essas informações sem a necessidade de toda vez consultar a aplicação que gerou o token, então a gente tem aí uma autenticação stateless. Não entendi direito. Como assim? Imagina o seguinte, eu mandei uma requisição de login, usuário e senha, deu tudo certo, o servidor vai me devolver com um token de acesso. Esse token, ele vai ser por conta própria. Caso um outro sistema consiga validar, ele não vai precisar buscar na base de dados para verificar para quem que pertence esse token. Esse token, por conta própria, consegue informar a quem que ele pertence. Então, assim, ó, eu mandei esse login, quando eu mandar esse mesmo token para um outro sistema, porque ele precisa de uma autenticação, ele vai verificar, olha, esse token pertence ao Vitor. Então, o próprio sistema consegue fazer isso através de algum tipo de criptografia que está presente dentro do próprio token, beleza? A autenticação stateless, ela armazena os dados no lado do cliente, geralmente, por exemplo, no navegador, e esses dados são assinados por uma chave para garantir a integridade e a autoridade dos dados na sessão. Como a sessão do usuário é armazenada do lado do cliente, o servidor ele só tem a capacidade de verificar a sua validade, verificando se o payload e a assinatura correspondem. Tá, o que significa isso também, né? Imagina o seguinte, como eu falei para vocês, o próprio token é capaz de validar se para quem pertence aquele usuário, se aquele token está válido ainda, se o tempo de expiração dele já não expirou e coisas do tipo. Mas pensa aqui o seguinte, se o próprio token consegue fazer isso sem nenhuma dependência externa, então é perigoso, né? Então tem que ter alguma maneira que você consiga garantir que esse token esteja seguro. Se ele cair na mão de qualquer um, que a pessoa não vai conseguir roubar seus dados. Então aí você vai ter que ter uma chave que vai ser a assinatura do token. Então, o servidor que você está mandando, ele precisa ter aquela chave registrada. Isso pode ser feito de maneira stateless, pode estar num arquivo de configuração, numa variável de ambiente. E basicamente, essa chave, quando eu informo o token, e daí a gente vai passar aí para alguma biblioteca que vai fazer isso, eu já vou entrar nesse quesito, você vai passar para essa biblioteca qual que é o token, qual que é a chave, e ele vai verificar, olha, beleza, a chave corresponde ao formato desse token, e esse token pertence ali, eu consigo verificar, ele pertence ao Vitor, ou então esse token não pertence ao Vitor, ou ele pertence, porém, ele está inválido. Ou então, você mandou um token completamente esquisito, e ele não conseguiu validar, ele também vai te dar um erro, né? Então aqui a gente vai falar um pouco sobre o JWT, que é muito famoso, acho que todo mundo conhece, né, que é o JSON Web Token. JSON Web Token, então, é a sigla aí, JWT. Eles estão em conformidade com os padrões estabelecidos pela RFC 7519 e contém informações sobre uma entidade na forma de declarações, que é exatamente o token que eu falei para vocês. Eles são independentes, portanto não é necessário que o destinatário chame um servidor para validar o token. Como é que ele funciona? Ó, você vai ver que um JWT, esse aqui é um bem pequenininho, tá? Vamos supor que é um token com o mínimo de informação possível. Ele é basicamente uma string composta aí de 3 grupos e é separado por 2 pontos, tá? Então tem o primeiro grupo de strings, tem o primeiro grupo, ponto, segundo grupo, ponto, terceiro grupo. O primeiro grupo ali, então, ele refere-se ao que a gente chama de header, tá? O cabeçalho do token. Aqui que é informado, a biblioteca do JWT, qual que é o algoritmo utilizado para codificar esse token, que é esse carinha vermelho aqui, olha. O segundo aqui, que é o maior, ele é o payload. O payload ele contém, de fato, os dados do token que serão decodificados, tá? Com base na chave que você vai estar informando. Então, assim, caso alguém consiga decodificar teu token, ele vai ter, através desse segundo quadrante aqui, olha, qual que é os dados do teu usuário. Então, recomenda-se que sempre no token você guarde o mínimo de informações possível, só o que você vai, de fato, precisar estar utilizando. E o terceiro grupo, que é o signature ou assinatura, ele contém basicamente qual que é a assinatura e o algoritmo utilizado junto com a chave, tá? Então ele especifica aí esse grupo de 3 itens. Basicamente, existem os tokens JWT, geralmente é muito comum que o pessoal guarde quais são as permissões de um usuário no sistema. Esse token pode ficar gigantesco. Daí a gente começa a ter alguns problemas, né? Então, em relação à performance, porque isso aqui, cara, isso aqui vai ser guardado no navegador. Geralmente ele é guardado nos cookies, ou então no local storage do navegador. Esse cara aqui, se ele for muito grande, você começa a ter problema de performance. Então, assim, existe um jeito certo de utilizar isso aqui? Não, tem uns momentos que você vai precisar de um JWT e tem os momentos que não, que a gente vai falar no próximo vídeo.
Então, se você até colocar no site jwt.io, você vai conseguir verificar os dados desse JWT. Eu vou inclusive mostrar para vocês, tá? Quais são, então, as vantagens no uso de um JWT, de um token JWT e de uma arquitetura stateless de autenticação, tá? O baixo consumo de memória do servidor, ele é excelente no quesito de escalabilidade, principalmente quando você tem aí uma arquitetura de microserviços, tem vários microserviços e todos eles você precisa validar se aquela requisição pertence a um usuário que está credenciado ali, que pode visualizar aquele recurso. Então, no quesito de escalabilidade, é a melhor coisa que você vai ter. Para aplicações distribuídas, APIs, maior facilidade para aplicações por interações de sistemas terceiros, tá? Você facilita a vida de quem está se integrando, se você tem uma geração de JWT. A geração e distribuição do token fica em uma aplicação isolada e ela não é uma dependência das outras aplicações para validar esse token, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar no próximo vídeo na autenticação stateful. E também facilidade de validação dos dados do usuário pertencente ao token de cada aplicação, não necessitando que o cliente toda hora esteja se comunicando com a API de autenticação, tá? Para a gente conseguir validar esse dado. A desvantagem do token JWT e da arquitetura stateless no geral é a dificuldade no controle de acessos. Então, assim, vamos supor que você tem um sistema e você queira ver em tempo real quem está logado no sistema. E vamos supor, já entramos no segundo tópico ali, que você queira revogar o acesso dessa pessoa, porque, sei lá, ela está fazendo alguma coisa errada no sistema e você quer tirar o acesso dela. Você não vai conseguir aqui, tá? O JWT ele funciona assim, uma vez que você gerou ele, a pessoa pode acessar o teu sistema até o tempo de expiração que você determinou. Então, assim, você não consegue tirar o acesso dele. Você consegue colocar ele numa block list, por exemplo, né? Você consegue jogar ele numa tabela do banco e validar, olha, esse token aqui não pode mais acessar. Mas daí você vai estar completamente destruindo o conceito do uso de uma arquitetura stateless. Você vai estar indo contra a arquitetura. Não quer dizer que você esteja errado, porque como eu falei para vocês, tudo depende de contexto, nem tudo a gente vai conseguir seguir à risca a arquitetura, o que os autores falaram, tá? Então, são casos e casos, mas é recomendado que você não faça isso nesse tipo de arquitetura. E também pode tornar mais fácil a entrada de terceiros mal intencionados caso alguém tenha contato com o token. Por exemplo, manter dados sensíveis no payload, né? Que eu falei para vocês, se você mantém dados sensíveis e esse token cai nas mãos de alguém, não é tão difícil da pessoa conseguir obter esses credenciais. Então, assim, prefira sempre manter IDs de banco de dados, IDs de usuários, em vez de nomes, e-mail, CPF. A gente sabe que nem sempre isso é possível, a gente vai precisar trafegar essas informações de vez em quando, porém, sempre que possível, se você não tiver a mínima necessidade de um uso de um e-mail, de um CPF, mantém só o ID, porque se alguém pegar um terceiro lá, às vezes fica mais difícil dela conseguir fazer um estrago. A sessão ela não pode ser alterada até o fim do seu tempo de expiração, né? E como eu falei para vocês, é exatamente o problema de revogação de acesso. E também ele é mais complexo e desnecessário se você implementar para aplicações centralizadas, como aplicações MVC ou monolíticas, tá? Aqueles sistemas bem robustos, aqueles monolitos que a gente diz, né, que são sistemas gigantescos, geralmente eles não precisam de autenticação stateless. Geralmente aqueles sistemas são completamente stateful. Nesse caso, uma aplicação com um token opaco, que a gente vai ver no próximo vídeo, vai ser mais interessante. E aqui está um exemplo de uma autenticação stateless, está um diagrama bem simples. Então aqui a gente tem um cliente. Então, esse cliente manda uma requisição de login para uma aplicação aqui, olha, esse Auth Service que eu vou colocar aqui para vocês, que ela tem só uma única função, que é validar o login e gerar esse token JWT. Quando a pessoa precisa de consultar algum outro serviço, o cliente, que eu digo aqui, não é só exatamente uma pessoa no navegador, tá? Pode ser qualquer coisa, pode ser um microserviço chamando o outro. Aqui, então, a gente tem que fazer uma chamada informando esse token JWT, como um header, por exemplo, de autorização. Esse outro serviço, que não tem nada a ver com uma autenticação, ele por conta própria consegue validar o JWT e a assinatura do token e permitir consultar o recurso. Por exemplo, aqui eu tenho um serviço de autenticação e eu tenho agora, beleza, estou com o meu token, só que eu preciso consultar o serviço de carros, né, para verificar a marca de carro. Então, eu vou mandar meu token lá. Antes de eu conseguir verificar as marcas disponíveis ali, eu tenho que validar se eu posso estar verificando esse recurso. Então, isso vai ser possível nessa autenticação. E bom, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? No próximo vídeo, então, vai ser a parte teórica ali sobre o stateful, qual que é a autenticação stateful, como que ela funciona, né? E daí sim, a gente vai ter uma última aula, porque eu vou mostrar de fato o projeto rodando, eu vou rodar as 4 aplicações aqui e fazer um comparativo entre as duas arquiteturas de autenticação conforme o que foi explicado aqui na parte teórica. Eu espero que vocês tenham curtido, muito obrigado e até o próximo vídeo.